querido, será para o louvor e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Tudo será louvor. Não só os cânticos, mas as ministrações, os testemunhos, porque se não houver mudança de vida na caminhada cristã, como diz aquela propaganda, nada vai acontecer. Não houve um encontro com o Senhor. E o nosso tema hoje é isso aqui, ó, pega comigo. Os praticantes transformados pela palavra. Vamos fazer a primeira palavra comigo? Como é o tema de hoje? Os praticantes transformados pela palavra. Realmente a palavra de Deus ela tem que transformar. A igreja de União é uma igreja que trabalha a palavra. Por isso que tem muitas vidas transformadas. E eu quero, antes de começar o primeiro louvor, expressar um louvor ao Senhor de gratidão por uma vida transformada. Vou chamar aqui o Rogério Prado, que vai em poucos minutos contar um pouco daquilo que a gente tem experimentado de transformação na vida dele. E nesse ano, no qual a igreja completa 40 anos. Conta para nós, Daniel. Amados, faz bênção. Quem me conhece, eu sou o Rogério Prado. Gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco das testemunhas da minha vida. Em setembro de 2021, eu me reconciliei com o Senhor, comecei a frequentar, congregar na Igreja Batista de Leão, me tornei membro. Noivei em dezembro, casei em março, estou já realizou o nosso casamento, para a glória do Senhor. E com o tempo, amados, todo homem que se reconcilia com o Senhor, ele precisa de amizades cristãs que te aproximam de Deus. E eu passei por um momento assim de me afastar de amizades que não me aproximavam de Deus. E eu falava para minha esposa: amor, eu estou me sentindo sozinho, eu preciso de amigos, para me conversar. E certo dia me veio news ali na igreja, a gente vendo sobre amigos de fé, ministério de homens. Ela me chamou, eu estava indo, e assim eu fiz. Chegando no ministério de homens, tudo bem acolhido, ganhei abraços, parecia até que eu já estava ali há muitos anos, e foi algo muito importante na minha caminhada com Cristo. E com o tempo, através dos devocionais, memorização da palavra, o Senhor foi transformando o meu caráter, e para a honra e glória do Senhor, fui melhorando o meu comportamento, a minha conduta. E assim, amados, eu consegui enxergar, através da palavra de Deus, o homem bíblico que ele queria que ele fosse, o marido bíblico que Deus queria que eu fosse melhor que ele. E eu queria estar aqui compartilhando com os irmãos um pouco do que Deus fez comigo através disso. É a segunda festa da Igreja Batista que eu estou fazendo parte. Eu sou muito grato a Deus por estar aqui nesta noite e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito bom! Aí, uma vida transformada pela palavra. Ele falou aí do homem bíblico. O amigo de fé é um nome carinhoso que nós demos ao Ministério de Homens. E quando ele falou homem bíblico, foi uma série que nós demos aqui chamada Homem Bíblico. Foi? Que aconteceu esse ano. O Amigos de Fé, para você que nos visita hoje aqui, é um encontro de homens, mas a gente trabalha através desse ministério, que nós carinhosamente chamamos de Amigos de Fé. Como é que aconteceu isso? No começo, a gente começou esse trabalho em 2007. E era comum ouvir os caras apresentar os amigos, dizendo: esse cara aqui era meu, esse bicho era 20 pontos, o bicho era enrolado, bebia toda, nem amigo de fato. Ele dizia o que era, amigo de futebol. Ele dizia: poxa, a gente tem que ter amigo na igreja. Nós podemos fazer tudo aquilo que Deus aprova: jogar futebol, contar piada, brincar com o time do outro, sem ofender o Senhor e sem ofender o nosso irmão. E aí a gente resolveu trazer esse trabalho com um grupo de amigos, um grupo de amizade. Então nós aqui trabalhamos a amizade com Deus, através da palavra. A amizade uns com os outros. O outro pilar é o conhecimento.
Quem vem para o amigo de fé, aprende. Vai estudar a palavra de Deus. Séries. Não para. Vocês veem aí que a gente vai entrar de férias agora, semana que vem. Aquele recesso que todo ministério tem. Mas o ano inteiro é intenso, né? Então a gente trabalha amizade, fé, conhecimento e comportamento cristão. Porque se não houver transformação de vida, de fato, nada aconteceu. Boa tarde, pessoal. Participo aqui da igreja e aqui também é nosso. E eu confesso a vocês que eu tenho aprendido muito aqui nos amigos de fé. Tempo antes de eu entrar aqui, eu era uma pessoa muito desacreditada na palavra de Deus. E confesso que praticamente esse último ano, 2023, aí que a gente está terminando, né, eu consegui aprender muita coisa aqui no nosso grupo. A ter respeito pelo próximo, o meu comportamento dentro de casa, com a minha esposa, com meus filhos, meu filho. Eu era um cara muito rude dentro de casa e o meu aprendizado esse ano melhorou muito, assim, sabe? Hoje eu tenho Deus, assim, com convicção que Jesus Cristo é meu Salvador, né? Apesar de ter muitos anos fora da palavra de Deus, mas Deus teve misericórdia de mim, foi lá e me trouxe para aqui para dentro, sabe? Então eu louvo a Deus pelos amigos de fé aqui, é a minha base aqui, entendeu? Eu tenho aprendido muito aqui, eu agradeço muito ao pastor Rubem Brito, que é um homem de fé, de sabedoria. Tem vários instrumentos aqui dentro dos nossos amigos de fé para edificar a nossa fé. Então eu estou vivendo essa transformação pela palavra. É muito bom, assim, hoje eu sou muito tímido, tá vendo, gente? Eu estou nervoso aqui. Ficar na frente de vários homens aqui, dando um testemunho desse assim, é só Deus mesmo para me colocar aqui, porque é difícil. Eu não vou engolir umas palavras aqui, mas o que eu queria dizer assim que em 2022, no finalzinho, né, o pastor me chamou para participar do grupo aqui como liderança, né? Temos assim, 3 times aqui. E eu confesso que eu aprendi demais, assim, porque eu tive que falar de Deus, porque as pessoas chegavam comigo, meus irmãos que eu convidava, eu aprendi a chamar pessoas para trazer para cá. Então, as pessoas chegavam comigo, me ligavam no WhatsApp, tipo assim, uma palavra, né? E eu, num tempo atrás, eu não sabia muito o que falar para a pessoa, assim, sabe? E Deus tem colocado na minha mente, assim, que eu preciso falar com eles, assim, sabe? Eu preciso levar a palavra de Deus, porque tem muita gente no nosso grupo que ainda precisa muito da palavra de Deus ainda. Então eu vou agradecer aqui a Deus, porque Ele foi muito bondoso comigo e colocou a gente nesse grupo. Aqui tem vários homens aqui do grupo aqui que cresceram muito na fé nesse ano 2022. Pessoal, quando aqui eu estou ficando mais enrolando nas linhas aqui já. Deus abençoe vocês. Eu só vou dizer uma coisa assim. Quando o pastor me chamou para ser líder aqui do grupo do Macarius, eu na hora não queria. Falei para minha esposa, não vou não, que eu sempre colocava o trabalho sempre em cima das coisas de Deus, né? E minha esposa falou assim, não, se ele te chamou, tu tem que ir. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu fui numa reunião, meio sem querer entrar ainda, mas Deus, assim, sabe, com essa liderança que a gente teve no nosso grupo, eu aprendi muito, assim, um recado, assim, quando Deus tiver alguém chegar com vocês e convidar vocês para entrar num grupo, ou uma liderança, alguma coisa da igreja, aceita, gente, porque Deus, Ele vai, tipo assim, o tempo que eu passo aqui, que eu deixo de trabalhar, que o trabalho era meu foco, mas Deus tem me sustentado, tem me guardado, minha e minha família. Bom, gente, fique com Deus, boa tarde aí, Deus abençoe a todos aí. Que tímido ele já está desse jeito, né, gente? Glória a Deus. Muito bom, eu volto a dizer, nós não estamos aqui para louvar e adorar a vida de ninguém, mas para testemunhar daquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Aquilo que Ele tem promovido através da sua palavra, de
transformação de vidas. Um dia, nós temos sempre uma atividade aqui, às terças-feiras, que nós vamos fazer ela hoje também. A gente sempre pede que os nossos amigos fiquem de pé e encontrem alguém, não perto de você, e dê um abraço apertado. Você pode fazer isso agora. Alguém que você não conhece, dá um abraço de irmão, de pai, de amigo, e segura o cara. Dá um abraço e segura. Amados, nós estamos cheios de gratidão. Eu sou muito grato. Pelo que o nosso Deus tem feito na nossa vida, nessa igreja. Sou muito grato ao pastor Joquitã por confiar em mim, por confiar em nós. Ele nos dá um desafio tão grande de cuidar de homens. Né? E tem um Salmo 50, o Senhor me ensinou uma coisa muito linda nesses dias. O povo de Israel, eles estavam habituados a oferecer sacrifícios a Deus. Se você ler o Salmo todinho, você vai ver que ele convida os céus para o testemunho. E ele lembra ao povo: vocês oferecem sacrifício a mim, mas lembrem que eu sou o dono dos bois, dos pássaros. Conheço cada pássaro dos montes. E aí lá no versículo 14 ele fala uma coisa que é importante, que nós não podemos jamais esquecer. Olha aí. Ofereçam a Deus sacrifício de gratidão ou de ação de graça. Descumpram os votos que fizeram ao Altíssimo, e então clamem a mim em tempos de aflição, e eu os livrarei, e vocês me darão glória. Deus se agrada quando nós reconhecemos que nós não somos nada sem Ele, mas que com Ele nós somos mais que vencedores. O último versículo diz assim, o 23: a gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Então, meu irmão, seja grato. Seja grato pela sua família. É muito fácil o pastor Newton ser grato quando ele diz: meu irmão, estou muito feliz, estou com um carro zero, olha como Deus é bom. Comprei isso, comprei aquilo. E quando eu meditava nessa palavra, o Senhor disse para mim: seja grato também quando der errado, porque é ali que eu vou me revelar a você. Então, não maldiga quando der errado, quando não saiu como você de repente estava imaginando. Seja grato, inclusive pelas coisas ruins, porque o Pai promete que Ele faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que temem. Amém. Ao Senhor. Amém? Amém? Então você pode aplaudir o Senhor com uma expressão de gratidão. A igreja, a pista, união, de manhã, nós vamos falar de louvor antes de eu passar para o pastor Daniel Souza, mas tem uma outra pessoa que quer louvar o Senhor também com um pequeno testemunho. Rafael Carvalho. Paz e bênção, irmãos, amada igreja, dia de festa, né? Todo mundo feliz, como é bom estarmos todos reunidos para celebrar. Muitos aqui já me conhecem, apesar de ter das águas tão recentemente, né? Minha mãe, muito católica, ela me ensinou os caminhos do Senhor logo na minha infância. E eu percorri aquele caminho enquanto eu morei lá no interior da Bahia. Mas depois eu segui, queria fazer faculdade fora, e nesse momento agora não tem mais uma obrigação não. Se não fosse para a igreja, ela puxava a orelha, agora tem que ser por mim. E eu vivi uma vida diferente de alguns irmãos, porque eu nunca estive distante da palavra. Pelo contrário, eu sempre tive muita sede dela, me entretia na palavra. Mas, talvez eu tenha um pecado, um remorso,
que talvez poucos carregassem. Era a consciência de que eu precisava me tornar membro, que eu precisava de algumas decisões, de me reparar em algumas partes com o Senhor, mas era mais cômodo ser congregado. Era mais cômodo viver a graça barata. E aí, eu cheguei no Amazonas em 2018 e no final do ano eu vim para a igreja EBU e de antemão eu já gosto muito de a forma que a nossa igreja leva as coisas com muita seriedade, muita simplicidade, muita ordem e decência. E assim nos PGs, onde eu participei com o pastor Rubem, fui assim na minha classe de batismo com o pastor Cabete, nas conversas aqui nos amigos de fé, nas nossas reuniões, e isso foi muito importante para consolidar o meu coração. E aqui no nosso ministério a gente quer consolidar almas, né? A gente quer discipular homens verdadeiramente. E para fechar, teve uma série aqui, porque eu cheguei no grupo, acabou que peço perdão por esse tempo. Eu fui congregado da Igreja Batista União de 2018 até esse ano. Esse ano eu entrei no Grupo dos Amigos de Fé, em 2023, esse é meu primeiro ano aqui, e a vida devocional com os amigos, a comunidade espiritual que eu encontrei aqui, estar nas programações da igreja, ser confrontado diariamente pela palavra, me fez tomar a decisão que eu tinha medo de tomar. Então foi aí que eu decidi tomar, comecei com o pastor Rubem, o pastor Jordão, que está ali atrás, decidi entregar minha vida verdadeiramente ao Senhor, sem medo de nada, porque Ele vai dar força para reparar tudo que a gente precisa reparar, e foi assim, e assim eu estou fazendo, né? Então, para fechar, eu queria dizer aos irmãos o seguinte: essa série que teve cara a cara foi uma série que uma conversa franca só para homens. Então, é aquela coisa mais ou menos assim, cara, não espere que ninguém fale por você o que só você pode fazer. E tem coisas que você pode fazer por você e por outras pessoas. Então faça. Exemplo, seria maravilhoso que nós todos tivéssemos uma filha com casamento de cortejo. Quão lindo isso seria. Mas se você é um pai que não congrega, que não ensina os caminhos do Senhor, se ela não vê o teu exemplo, dificilmente ela pode ficar por esse caminho. Então, a minha decisão, ela é pela minha alma, pela minha vida, pela minha família, pela minha filha, pela comunidade espiritual que eu congrego, por essa igreja, e toda a honra, toda a glória ao Senhor, pela vida de todo mundo que está aqui, por essa igreja cada vez mais forte, e que a gente possa junto caminhar e alcançar muitas almas. Amém? Obrigado. Glória a Deus por isso. É verdade, aqui nos Amigos de Fé tem várias atividades para levar o homem a ter disciplina espiritual. Uma delas é o devocional diário. Como funciona com 3 times. Esses times disputam os pontos dia a dia que vão gerar no final do ano um troféu para um dos times. Então tem o Macários, tem o Rocha Terra e o Valente do Rei. O campeão esse ano foi o Macários, que virou o jogo, né? O Valente estava com 200 e não sei quantos pontos à frente, e o Macários, o Rocha, e o Macários foi conquistando, trazendo visitantes, consolidando pessoas e tal, e eles viraram o jogo e ganharam com 60 e pouco acima, né? 60 e poucos pontos acima. Mas o legal é um ajudando o outro. Cara, tu não fez uma devocional hoje e tal. E aí nós esse ano entendemos que nós tínhamos que trabalhar, que a palavra tem que ser colocada, pastor, na mente e no coração. Eu gosto demais quando você prega citando a palavra. Isso você faz tempo. Né? Então aqui o Mois, cadê o Mois? O Mois ali, aquele jovem que é tímido, né? Esse jovem ali. O Mois, ele não sabia nem direito, nem memorizar direito o nome dele todo. Agora ele sabe vários salmos. Ele sabe vários salmos, várias passagens bíblicas. E eu, os incentivadores, eu fico impressionado. Cadê o Guilherme? Está aí 14 anos. 12, 14 anos, né? O método Domingos, que também esse ano começou a guardar a palavra na mente e no coração. E tem futebol também, né? De vez em quando a gente bate uma bola legal e assim a gente vai crescendo, né, em conhecimento, fé e atitude ou comportamento cristão, para que as pessoas vejam Jesus através das nossas vidas.
Amém? Boa tarde, meus irmãos. Para mim é uma grande alegria, um privilégio poder retornar aqui a Manaus, estar com essa igreja tão preciosa, igreja tão amada e mais uma vez sendo impactado pelo trabalho que vocês realizam. Temos visto a seriedade, o amor, a dedicação com que vocês servem ao Senhor. Isso é muito inspirador e é muito precioso. No contato com os irmãos, a gente vai vendo o amor, nós vamos vendo como, de fato, Deus tem confirmado um rebanho cheio do Espírito Santo. E esse tempo é um tempo muito especial, com a almarada, como a gente fala lá, né? Os homens, glória a Deus. Vocês são muito preciosos para Deus, muito importantes para os planos de Deus. E eu louvo ao Senhor por uma tarde como essa poder reunir tantos guerreiros, tantos valentes que já estão decididos pelo Senhor. Amém, queridos? E eu tenho certeza que Deus vai continuar prosperando e abençoando a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Diga para quem está do seu lado, você é uma bênção e será cada vez mais. Cada vez mais. Glória a Deus. O tema que nos deram é um tema muito precioso. Tema maravilhoso. Praticantes. Praticantes. Que praticam, que observam, que de fato colocam, né, na prática tudo aquilo que recebem. E através dessa prática há uma transformação, transformados pela palavra de Deus. Eu estava vendo o testemunho do pastor e de fato ainda me lembro quase 30 anos atrás, quando um dos meus pastores virou para mim e falou: Daniel, você já leu a Bíblia inteira? Aquela pergunta veio como um confronto para mim e eu não tinha lido a Bíblia, né? Eu sou daquela geração das caixinhas de promessa, não sei se teve isso aqui em Manaus, né? Não é sem problema nenhum, mas a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, o amor pela palavra, a disciplina, né, no ler a Bíblia diariamente. E esse pastor, John Gottfriedson, ele e Asaf Borba, que nos discipulam há 32 anos. E me fez essa pergunta e eu no carro dirigindo, fiquei sem chão. Falei, não, tem algumas coisas que eu não gosto muito de ler, genealogia, deu uma desculpa esfarrapada. Ele falou, mas é importante que você leia tudo. Leia tudo, para a questão de disciplina. E com o passar do tempo você vai ver como Deus vai fazendo links e você vai conseguir ter uma visão mais panorâmica da palavra do Senhor, do propósito de Deus. E desde aquele dia em que fui assim amorosamente confrontado, nós começamos a ler a Bíblia diariamente. Temos um plano de leitura bíblica anual, 3 capítulos por dia, conseguimos ler a Bíblia inteira num ano. E seria de mim sem a palavra do Senhor. Seria de nós sem a palavra de Deus. Olha a riqueza que eu e você temos. O salmista escreveu que a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é reto, dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel. E o destilar dos favos, e também, por meio deles, se admoesta o seu servo, e em os guardar a grande recompensa. Aleluia, diga para o seu irmão, tem uma recompensa maravilhosa para a sua vida. Tem um tesouro para você. Aleluia, na palavra do nosso Deus. Amém, queridos? Mas eu quero compartilhar com vocês, até preparei uns slidezinhos aqui, né? Pouca coisa, não é muito não, mas para a gente ter uma ideia de algo que é bem interessante e que nos ajuda bastante nesse tema precioso, praticantes transformados pela palavra. Deixa eu... com
gelar aqui. Então, vamos lá. Praticantes transformados pela palavra. Podemos ir para o próximo slide, por favor? Nós temos três pontos. Tá? São 3 slides, depois a gente conclui no quarto. E o primeiro slide começa com essa questão: onde começou a história de rebeldia e desobediência do homem? Porque parece que ser desobediente, não ser praticante, é o normal. Mas não é. É anormal. E tem causado muito prejuízo, destruído muitos homens, consequentemente famílias. O mundo está como está, porque há uma ignorância com respeito ao nosso Deus, à sua vontade, às suas leis, seus preceitos, os seus mandamentos. Por isso o mundo está do jeito que está. Quanto mais evolui, né, mais vai regredindo moralmente, e é uma destruição em toda parte, em todo lugar, em todas as nações, em todo o mundo. Então, nós vamos ver onde foi que isso começou. É importante nós voltarmos lá atrás. Obviamente, todos os irmãos já conhecem, porque nós conhecemos a palavra do Senhor, mas faz bem a gente voltar para refletirmos um pouquinho. E temos de ir no livro do princípio, em Gênesis, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17, onde a palavra diz que o Senhor Deus tomou o homem que havia formado e o colocou no jardim do Éden. Deus formou um jardim no Éden e pegou o homem que havia formado e colocou no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. E Deus lhe deu uma ordem. E a ordem do Senhor foi: de toda a árvore do jardim, Adão, você pode comer livremente, mas da árvore da ciência, ou do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Coisa impressionante. Deus forma um jardim no Éden, coloca o homem nesse jardim para cultivar e guardar o jardim, já ocupando o homem. E deu uma ordem muito clara para ele: de toda árvore de jardim você pode comer livremente. Quando nós voltamos para o verso 9, nós vemos que o Senhor fez brotar do solo todo tipo de árvore, boa para alimento, agradável e boa para alimento. Colocou no meio do jardim a árvore da vida e também a árvore da ciência, ou do conhecimento do bem e do mal. Voltamos para o verso lá 16, 17, ele diz que de toda a árvore do jardim o homem poderia comer livremente, exceto da árvore da ciência, ou do conhecimento do bem e do mal. Significa que das árvores frutíferas, o homem poderia comer. Da árvore da vida, o homem deveria até comer, mas da árvore da ciência, ou do conhecimento do bem e do mal, dela o homem não poderia comer. Então vemos 3 tipos de árvore: árvores frutíferas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode falar essas 3 árvores para quem está do seu lado? Frutíferas, da vida e do conhecimento do bem e do mal. As árvores frutíferas, com certeza, para alimentar o corpo do homem. A árvore da vida para alimentar o espírito do homem. E a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, para alimentar a alma do homem. E é interessante que, ao dar aquela ordem, porque não é uma sugestão, eu acho o texto, deixa eu ver lá. E o Senhor Deus lhe deu, está a ordem. Então não é sugestão, não é uma opinião, Deus deu uma ordem.
Interessante. Quando Deus dá uma ordem, Deus faz soar a sua voz e traz a sua palavra, e isso, na verdade, é para provocar a nossa fé. A convicção que eu e você precisamos ter de que Ele sabe o que está falando. Ele sabe o que está querendo. E o que Ele quer e o que Ele ordena é bom, é útil e é importante para nós. Amém ou não? Já estamos resolvidos com relação a isso? Ou existe alguma dúvida quanto à intenção de Deus? Quando Deus fala, eu e você como filhos ficamos tranquilos, porque é a voz do Pai, é a voz do nosso Deus, é a voz daquele que nos criou, é a voz daquele que nos ama, é a voz daquele que quer o nosso bem. Amém, meus irmãos? Coisa interessante. Então, 3 tipos de árvores, e aí a palavra do Senhor soa como uma ordem para o homem, trazendo uma advertência muito séria, dizendo que ele não deveria comer justamente da árvore do conhecimento ou da ciência do bem e do mal. E aí você pode perguntar, mas por quê? Que coisa interessante. Por que Deus proibiu a árvore da ciência do bem e do mal? Esta árvore, ela traz um princípio para nós. E por incrível que pareça, não foi um princípio que ficou no passado, ele continua. Ele vai perdurar para sempre, meus amados irmãos. Essa árvore, cujo fruto alimentaria a alma do homem, foi vetada pelo Senhor, porque Deus criou o homem para decidir pelo homem o certo, o errado, o bem e o mal. Isso é um princípio poderoso, extremamente importante. Quando nós usamos o termo que uma pessoa se converteu a Jesus, é quando essa ficha cai. Porque o divisor de águas de uma pessoa que não se sujeita a Deus, que não anda com Deus, não conhece a Deus, não serve a Deus, é justamente o entendimento disso. Deus não criou o homem para ter autonomia, para ser independente. Rapaz, dá um medo de ministrar para os homens aqui que estão... E ao falar essas coisas, eu imagino que isso fere um pouco a nossa masculinidade. Porque a gente, como macho, como homem, a gente é tipo assim, eu faço o que eu quero. Eu mando em mim mesmo. Ninguém determina o que eu devo ser, o que eu devo fazer. Quem toma as decisões na minha vida sou eu. Não. Deus nos criou para Ele decidir por nós o certo, o errado, o bem e o mal. Então aquela árvore trazia um princípio. Era o ponto de dependência do homem em relação ao Senhor. Porque se o homem não comesse do fruto que Deus havia proibido, do conhecimento do bem e do mal, ele, em outras palavras, estaria dizendo para Deus o seguinte: olha, Senhor, as coisas concernentes a certo e a errado, eu não vou nem me preocupar. Eu não vou tomar decisões. Eu não decidirei por conta própria o que é bem e o que é mal para mim. O Senhor vai decidir. E eu vou acreditar que o Senhor tem razão quando disser para mim que isso é mal. E quando o Senhor disser que isso é bem, o Senhor estará certo. Gente, olha bem para cá. Qual é o problema do mundo? Qual o problema do ser humano? Qual o problema da humanidade? É essa independência.
essa ignorância com relação a Deus e a sua palavra, a sua vontade, e essa rebeldia de querer viver, fazer e decidir por conta própria o que é certo, errado, bem e mal. Sendo que esse é um princípio da criação. Deus criou o homem, lhe deu esta ordem. A ordem é para ser obedecida, acatada. Deve haver submissão, porque nós estamos falando de uma conversa de um semelhante, de um subordinado. Estamos falando de uma ordem do Criador dos céus e da terra, do Deus Todo-Poderoso, cuja glória enche os céus, cobre a terra. Aquele que tem em suas mãos a nossa vida. Ele soprou nas narinas do homem um fôlego de vida. O verso 7 diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É o Criador, é o sustentador. Aquele que não depende de mim, não depende de você, não depende de ninguém. Aquele que é desde a eternidade e será por toda a eternidade, o Deus eterno, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa incrível, coisa impressionante. Então, eu até quando criança me questionava e falava, por que não queria que comesse? Por que colocou aquela árvore ali então? Criança, cabeça de criança. Mas para quem confia, para quem tem fé, mais importante é a instrução. É obedecer, é confiar. Larga a árvore lá. Ele já não falou? Não instruiu? Não advertiu? Revelou, inclusive, a consequência. Ou seja, se desobedecer não vai dar certo. Como usa um termo lá em São Paulo, vai dar ruim. Não vai dar bem. Quem está compreendendo isso, diga amém. Estamos começando assim para a gente entender porque praticantes. Por que praticar? Tinha algo que precisava ser praticado aqui. Observado. Precisava confiar numa palavra que havia sido dada. Por que não praticou? Não fez o que havia sido ordenado. Interessante isso. E esse é o problema do mundo. E às vezes o problema de alguns, né? Eu acho bem forte o testemunho do irmão aqui. Eu até fiz as contas quando ele contou, né? Desde 2019, né? 18, 19, eu falei, rapaz, 5 anos, né? 5 anos comendo, né? Do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, como resumir esses 5 anos do nosso irmão? Desculpa até usar coisa, porque eu achei forte seu testemunho. Ele estava decidindo. Ele estava decidindo. Como talvez alguns de nós ainda sejamos o nosso próprio Deus, o nosso próprio Senhor. Nos autogovernemos. Tem pessoas que se autogovernam. Não permitem que Deus lhes governe. Esse é um princípio. Podia comer das árvores frutíferas. Podia e devia comer da árvore da vida. Mas da árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal, do certo e errado, disse Deus, não comerás. Porque o princípio é, eu vou decidir por você o que é certo e o que é errado. Não se preocupe em decidir sozinho. Você está entendendo a importância da palavra de Deus? E a utilidade que ela tem para nós? Nos guarda da morte, de problemas. Nós não temos a capacidade de decidir, independente de Deus, o que é certo e errado para nós mesmos, o bem e o mal para a nossa própria vida. De vez em quando, eu sou tentado, você também, a fazer uma bobagem. É ou não é? Ou só sou eu que sou tentado aqui? Quantos são tentados?
Quem é casado aqui, levanta a mão. Quando a esposa te perturba, ou será que é só a minha que de vez em quando, né? É? E aí não vem aquela vontade de fazer uma bobagem? Vem ou não vem, irmão? Vem. Eu não estou falando nem de coisas tão radicais. Por exemplo, a bobagem é largar ela falando e sair. Já é uma bobagem. Pequena, mas vai ter consequência também. Não é? E outras tentações que vêm aí também, né? Ou seja, mas eu não posso decidir o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. Mas, de vez em quando, a Selma, eu brinco dizendo, esse negócio de temperamento, não sei se vocês conhecem, né? Colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. E Selma é sanguínea, daquele ímpeto, né, de precipitação, de impulso. Ela é assim. Eu sou melancólico. Diz ele, o pastor já está rindo aqui. Meu irmão, de vez em quando, ela solta um. Meu Senhor. Ó, o que ele está falando é o freio e o acelerador. Exatamente. Ela solta uma. E às vezes me vem aqui. O revide, o Espírito Santo, engole. Eu deixa. Porque quem deve decidir por nós o certo e o errado, o bem e o mal, é Deus. Amém? Se Deus nos dá uma ordem, precisamos praticar. Porque seremos transformados por sua palavra. Protegidos por sua palavra. Prosperaremos através da sua palavra. Próximo slide, por favor. Segundo ponto. O próximo slide. É que o Senhor quer que a gente fique no princípio lá. Isso tudo é um resumo. Isso é um assunto para uma semana, né? Mas vamos lá. Eu tentei resumir. Segundo ponto, a ordem de Jesus. Sabe? A gente já sabe, Deus deu aquela ordem. Eu pergunto para vocês, o homem obedeceu ou não? Não, não obedeceu. Deu ruim ou não deu? Deu. É um problema, né? Um problema seríssimo. Todos nós já sabemos disso, mas vamos resumir, vamos pular. Né? Jesus, a ordem de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus foi enviado por Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus foi desobedecido, afrontado, e ainda continuou amando o homem. E lhe deu uma oportunidade de salvação enviando Jesus. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. O homem se perdeu completamente. E Jesus, olha só que coisa interessante, veio, realizou sua obra, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, e ele, quando ressuscitou dentre os mortos e disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, aí ele disse, ide, portanto, fazei discípulos, ou seja, seguidores, para ele, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, que é obedecer, que é praticar todas as coisas que vos tenho. Você lembra dessa palavra ordem em Gênesis também? Sim ou não? Olha que coisa interessante. Jesus veio para restaurar todas as coisas. Sincronizado, sintonizado com o Pai, com a vontade do Pai. O homem falhou e Deus amou, ainda está insistindo e restaura de novo. O princípio continua. Não vem com conversa que não mudou, não mudou. O princípio continua o mesmo. E Jesus é interessante, quando ele diz assim, ó, fazei discípulos, fazei seguidores. Seguidores. Nós somos seguidores de Jesus. Não somos mais seguidores de Adão. Porque Adão, olha que coisa interessante.
Ele decidiu, independente de Deus, o que era certo e errado para a sua própria vida. E comprometeu completamente toda a humanidade. Mas Jesus, Paulo em Filipenses 2, verso 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento ou a mesma forma de pensar que Cristo Jesus também teve. Pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se o quê? Obediente até a morte. E morte de? Meu Deus. Jesus morreu porque para Deus era certo ele morrer, mesmo sem ele ter cometido um pecado sequer, porque era a salvação dos que se haviam perdido. Adão, que coisa impressionante. Porque a tentação da serpente em Gênesis 3 é assim: é certo que você não vai morrer. Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, os olhos de vocês vão se abrir e como Deus, ou iguais a Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. A serpente estava falando para Adão o seguinte: olha, para que Deus? Você pode ser seu próprio Deus, você pode decidir o que é certo e errado para a sua própria vida. Você não precisa de Deus. E Jesus, sendo Deus, Paulo está dizendo, não julgou como usurpação o ser igual a, antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou e se tornou obediente até a morte, morte de... Por isso que ele está falando, façam discípulos. Façam pessoas que sigam o meu exemplo, não o exemplo de Adão. Porque o exemplo de Jesus, você lembra de Jesus no jardim, horas antes de entregar sua vida, de morrer pelos nossos pecados. Meu Pai, como foi que ele orou? Se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja o que eu quero, não se faça a minha vontade, porém a... Quem é que decidia o certo e errado, o bem e o mal para a vida de Jesus? O Pai. Para Deus, foi certo ele morrer, e Paulo ainda diz, e morte de cruz, a pior que tinha. A pior, mais vergonhosa. Eu pergunto para você, você acha justo um homem que nunca pecou? Morrer como um criminoso, como um bandido, um ladrão, como um malfeitor. Seja honesto, você acha isso justo? Mas não, Deus que decidiu. E aí eu pergunto para você, Jesus retrucou? Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele está sentado à destra do trono de Deus, que Ele merece. Filipenses 2,9 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Só Deus poderia honrar Jesus como Ele merece. Ele é o que é, por méritos. Quando Apocalipse diz, digno é o Cordeiro, significa digno, merecedor de receber a honra, a glória, o poder. Ele é digno. Amém, meus irmãos? Eu estou sendo um pouco rápido e resumindo, mas dá para você entender a diferença de Adão e de Jesus? Porque o princípio de Deus era o mesmo para Adão e para Jesus.
Jesus veio, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ele se tornou homem para mostrar para nós como a gente deveria viver esse princípio que Deus estabeleceu lá no Éden. E com uma diferença absurda, porque Adão está no jardim, no bem bom, tudo certinho. A advertência foi para que ele não morresse, para que não tivesse problema na sua vida. Já no caso de Jesus, o que ele mesmo dizia? O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores que vão cuspi-lo, esbofeteá-lo, açoitá-lo, crucificá-lo. Estava consciente de tudo o que ia acontecer com ele. A morte foi terrível, mas você ter consciência de que vai passar por aquela via dolorosa. Vamos para Jerusalém e ir corajosamente, porque o Pai ordenou que assim fosse. É incrível. É incrível. Praticantes transformados pela palavra são seguidores deste homem. Conscientes do princípio que Deus estabeleceu. De que Ele é quem decide o certo, o errado, o bem e o mal. Amém, irmãos? Está dando para entender? Podemos avançar para o terceiro? Tá? Então ele diz para ensinarmos, ou todos nós devemos aprender a guardar, que é obedecer ou praticar, o tema dos irmãos, todas as coisas que ele tem ordenado. Olha o desafio. Isso é uma coisa tão impressionante, porque Tiago, que eu acho que é um dos temas, um dos textos que inspirou vocês, né? Agora assim, que a fé sem obras é morta. Ele tem ordenado e a gente tem que guardar, tem que praticar, porque se a gente não praticar, a fé é morta, não tem força nenhuma, não tem validade nenhuma. Se Deus ordena, precisamos praticar, precisamos viver aquilo que Ele nos tem ordenado em Sua palavra, né? E interessante quando Jesus diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado, né? Se não me falha a memória, os estudiosos da época, os fariseus ali, escribas, eu acho que já tinham somado em torno de 613 mandamentos. É muita coisa. Eu antigamente olhava assim, aprender a guardar todas as coisas que Jesus tem ordenado e ficava pensando assim, nossa, eu vou ter que anotar tudo no... Calma. Está mais simples. Próximo slide, por favor. Terceiro, último ponto. O Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo algo que simplifica, entre aspas, esse processo tão desafiador. Em Atos dos Apóstolos, ele está falando com os líderes da igreja de Éfeso, se não me falha a memória, e ele diz o seguinte, olha, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A chave da prática, a prática da palavra que vai nos levar a uma transformação é arrependimento e fé. Diga comigo, arrependimento e fé. Diga para o seu irmão, arrependimento e fé. No Éden, Deus deu uma ordem. Então, a palavra vem primeiro, porque vindo a palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Precisamos da palavra para a palavra gerar fé no nosso coração. E por isso Paulo começa dizendo, eu não deixei de anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Ou seja, eu anunciei e ensinei. Ou seja, vocês estão conscientes de qual é a vontade de Deus. Com base nisso, a fé é acesa. Sabemos qual é a palavra. Precisamos da palavra para que tenhamos fé e convicção. Saibamos o que Deus quer. Aí depois ele vai dizendo, né? Testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento
cujo significado é metanoia, uma mudança de mente, de coração, uma mudança de atitude, de rebeldia, de independência contra Deus, para uma atitude de submissão. Em simples palavras, arrependimento é o abandono da independência. Quando Jesus veio e começou a pregar, vocês lembram o que Jesus falava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, deixem de decidir o certo, o errado, o bem e o mal. Abram mão do autogoverno. Parem de governar a sua própria vida. É chegado o reino, ou seja, a vontade de Deus, as leis de Deus, o mandamento de Deus, a revelação da vontade de Deus. Abram mão do autogoverno, arrependimento, abandono da independência, da atitude de eu faço o que eu quero, para uma atitude eu vou fazer somente o que Deus quer. Arrependimento de uma atitude de eu decido por conta própria, para uma atitude Deus decide tudo por mim. Aleluia. Amém, meus irmãos? Coisa interessante. E arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, reforçando novamente, porque em Gálatas 2, Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo e não vivo mais. Gálatas 2,19, ali a parte B, é Cristo quem vive em mim, a vida, verso 20, agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, por mais desafiador que seja a vontade de Deus, o mandamento de Deus, Cristo me ajuda. Pela fé em Jesus é possível, amém, queridos? É possível, porque não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Eu abandono a independência e em convicção, por meio de Cristo Jesus, eu começo a obedecer à vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Está dando para compreender? Pergunta para quem está do seu lado: quem toma as decisões na sua vida? Pergunta para o seu irmão: quem está sentado no trono do rei do teu coração aí? Hein? Quem estava aqui ontem à noite? Vocês lembram? Tríplice pilar da adoração, paternidade de Deus, mas o segundo pilar o que era? Senhorio de Cristo. Porque quando Jesus fala em Mateus ali 28, no anterior que nós vimos, ele diz o seguinte: todas as coisas que você tem ordenado, não são sugestões. Deus ordenou no Éden, Jesus está ordenando novamente. Então, eu e você não temos outra coisa a não ser praticantes da palavra. E talvez você olhe assim e fale: meu Deus, que fardo é esse? Não, mas é um favor que você faz para você mesmo. Às vezes eu brinco dizendo o seguinte: que obedecer a Deus, crer na palavra, ler a palavra, andar pela fé, a gente não está fazendo um favor para Deus. Porque a gente quer dizer: ai, Deus, pobrezinho, Ele quer que eu obedeça. Ai, eu não vou deixar Ele triste. Não, isso é ignorância. Isso é um ato de sabedoria, de inteligência. Se você é inteligente, você lê a Bíblia e guarda ela. Moisés, instruindo em Deuteronômio, ele falou isso aí para o povo: falou, olha, para que as nações olhem para vocês e digam: esse povo é um povo sábio e inteligente. Obedecer a palavra é um favor que eu presto para mim mesmo. Só se eu fosse tolo para não obedecer, porque o tolo vai prejudicar a si mesmo. Eu vou querer o mal para mim mesmo, o mal para minha esposa, para minha casa, para minha família, para minha vida. Eu vou querer arruinar a minha existência nesse mundo. Isso é tolice. Então, ser praticante é um ato de inteligência, de sabedoria. Por isso que a gente adora a Deus. Porque Ele é a nossa vida. Ele nos ama, Ele nos instrui, nos protege, nos alimenta, nos conduz, ilumina os nossos passos, o nosso caminho, nos livra do diabo, do inimigo,
do homem perverso, nos dá longevidade, nos dá herança, faz com que a nossa vida seja de fato significativa, tenha sentido nesse mundo, agrega valor a nós. Deus nos chama de pai, de filhos, ou melhor, Ele é nosso pai, nós somos seus filhos. Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos, nos deu a promessa da vida eterna, eu e você vamos viver com Ele eternamente. É maravilhoso ou não é, meus amados irmãos? Então, ser praticante vai ser transformado pela palavra e, na verdade, você que ganha. É um ato de inteligência e de sabedoria. Diga para o seu irmão, você é sábio. Você tem futuro. Diga para o seu irmão, você tem futuro, rapaz. Tem um monte de gente batendo cabeça, mas você é inteligente. Você é ou não é? Você é inteligente, é sábio, é filho de Deus, ama a palavra, pratica a palavra, é inteligente. Quantos homens inteligentes temos aqui nessa tarde, hein? Que coisa maravilhosa. Está dando para entender? Vamos para o último slide, então, o último, que é um resumo e uma conclusão. Olha só que interessante. Tudo que nós falamos se resume nisso aí, nesses 2 pontos. O primeiro é que a incredulidade leva à independência e leva à desobediência. Deus falou com Adão. Deus que criou ele. Que coisa impressionante. Que falava com ele. Adão tinha consciência, meus amados irmãos, de quem era Deus. Mas o que acontece? Ele duvidou da palavra de Deus. Ele não acreditou no que Deus havia dito, falado e ordenado, na verdade. Deus disse, certamente morrerás. Aí a serpente vem e diz assim, é certo que não morrerás. Pergunta para quem está do seu lado, você acredita mais em Deus ou na serpente? Hein? Já resolveu essa questão? Ou ainda está indeciso? Eu acho que isso já foi resolvido entre nós, sim ou não? Você lembra a diferença de Jesus e de Adão? Quando Satanás estava tentando Jesus. Jesus falou, arreda Satanás. Não deu moleza para ele não. Adão ficou ali, a mulher ouvindo. Então, guarda esse princípio. É como uma senha, né? A incredulidade leva à independência. Então, quando você não acredita que Deus tem razão, aí você pega o governo de novo da sua vida. Ou seja, você decide. Não, eu vou me virar aqui, eu não acredito que isso está certo. Eu não acredito que Deus tem razão, então eu vou dar meus pulos aqui, como a gente fala lá, às vezes lá em São Paulo. Deixa eu me virar. Não, eu deixo que eu, entendeu? Aqui eu decido. Nessa área aqui da minha vida, eu não quero que ninguém interfira, nem Deus. A incredulidade, duvidar, não acreditar no que Deus fala, nos leva à independência, ou seja, a decidir o certo, o errado, o bem e o mal. E a independência leva à desobediência. Se você não acredita, você faz o que quer. Se você faz o que quer, você desobedece a Deus. Por outro lado, a fé, ou acreditar no que Deus diz, acreditar na palavra, te leva à dependência. Você depende de Deus, ou seja, você não decide o certo, o errado, o bem e o mal. E vai te levar à obediência. Estamos falando sobre ser praticantes, transformados pela palavra.
Quando Jesus fala ali em João 5:39, se não me falha a memória, examinai as Escrituras. Está mandando a gente ler a Bíblia, né? Contextualizando. Porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que testificam a meu respeito. Examinem as Escrituras. Você acredita do que ele está mandando? Se você acredita, você depende. Então, eu não posso passar um dia sem examinar as Escrituras. E aí a obediência, você abre a Bíblia e lê. Escritor de Hebreus 10, verso 25, se não me falha a memória. Não deixando de congregar-vos, como é costume de alguns. Não é isso? Você acredita? Acredita ou não? Participa dos encontros aqui dos homens, das mulheres, os cultos, as programações da igreja. Quando os pastores, né, pastor Joquitan, dá o aviso, as programações, você participa, acredita. Hebreus 10, 25, não deixando de congregar-vos. Se você acredita, aí você depende. Então, eu acredito nessa palavra. Deus está ordenando que eu não deixe de congregar. Então, eu não posso viver sem a igreja, sem estar com os meus irmãos. E a obediência, você congrega. Você participa. Você não falta. Você está conseguindo entender como é a aplicação desse princípio? A incredulidade, voltando lá para o slide, então, por favor. A incredulidade, ela leva à independência. O último slide. Que leva à desobediência. Incredulidade gera independência, que gera desobediência. O último, isso. Já a fé leva à dependência e leva à obediência. Você pode dizer isso, esses dois pontos para quem está do seu lado? A incredulidade leva à independência e leva à desobediência. E a fé leva à dependência, que leva à obediência. Amém? Não vou nem perguntar qual dos dois você quer, tá? Com certeza, praticantes transformados pela palavra. É interessante, né? A gente voltar lá no princípio, a gente entender, porque tem gente, às vezes, que nem entendeu o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Uma vez eu perguntei para um irmão, falei, você sabe o que foi, cara? Qual foi o pecado de Adão? Uma coisa completamente... A gente tem que entender o que foi que aconteceu ali. Ah, foi comer a maçã. Uma vez um falou para mim, rapaz... Deus não proibiu ele de comer a maçã, rapaz. Deus disse que ele poderia comer de toda a árvore do jardim, né? Inclusive das árvores frutíferas. A maçã estava nas árvores frutíferas, não é? Ele proibiu ele comer da árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, eu quero, como um visitante aqui, convidado, honrar esse ministério. Tem meu respeito, a minha consideração a essa igreja, pelo trabalho que ela realiza. E quero encorajar você a permanecer firme. Permanece firme. Não duvida de Deus. Vai dar ruim. Não duvida da palavra de Deus. Mas leia, para saber o que ela diz. Jesus diz, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Conhecer o que Deus nos revela em sua palavra. Para que assim nós possamos depender dEle. Entregar a nossa vida a Ele. Dizer, Pai, Tu tens razão. O que Tu queres é o que eu também quero. Eu não vivo sem Ti.
Eu vivo para Ti. Eu vivo para a Tua glória, eu vivo para o Teu louvor. Eu quero ser como aquele homem imprudente, Mateus 7, vocês lembram disso? Mateus 7, verso 24. Jesus disse, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, Mateus 7, se puder projetar aí, será comparado ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, vieram os combates e a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, disse Jesus. Mas todo aquele que escuta, desculpa ninguém tem, consciência todos nós temos. Todo o que escuta estas palavras e não as pratica será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Interessante. Quem não crê, o incrédulo que vive independente e vai para a desobediência, e ele ainda tem trabalho. Trabalha para se prejudicar, para a ruína. Ele ainda vai ter esforço, mas para a ruína. Que tristeza é uma vida de alguém que não pratica. Eu quero terminar com essa canção aqui. Vamos dar glória a Jesus. Foi no monte do Calvário que Jesus se entregou. Cordeiro de Deus, imaculado, minhas culpas sobre si levou. Abriu a boca, calado assim ficou. Suas feridas, Jesus me curou. Amor maior não há do que o amor de Deus, amor que se sem esperar.
contraste tão grande entre Jesus e Adão. Romanos 5,12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens. A decisão de Adão de viver rebelde, de não acreditar na palavra de Deus, de agir independente de Deus e ser desobediente, custou tão caro. Mas olha o exemplo de Jesus. O princípio era o mesmo. O princípio era o mesmo. Pode projetar João 8, verso 28 ou 29. João 8, 29. Esse é o 28? O 29, isso. Olha só o 29 que ele diz: e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço quando, irmãos? Sempre o que lhe... Porque quem decidia o certo e errado, o bem e o mal para Jesus era o Pai. E pela obediência de Jesus, eu e você fomos salvos. Você pode levantar as suas mãos e adorar Jesus nessa tarde. Nós te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te agradecemos nessa tarde, Senhor. Amor que se entregou sem esperar algo em troca. Amor de Deus, não há nada. O Espírito Santo está me fazendo lembrar aqui que Adão foi tentado no jardim do Éden com todas as árvores frutíferas ali. Jesus foi tentado no deserto, tinha jejuado 40 dias, estava sem comer. O tentador veio e disse: você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele estava sem comer 40 dias. Mas quem decidia o certo e o errado, o bem e o mal para ele, era o Pai. Por isso ele não falhou. Não eram as necessidades que ele tinha, ele estava com fome. A Bíblia diz: e tendo fome, se aproximou o tentador. Você vê a importância da fé, a importância da dependência e a importância da obediência ao Pai. Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Jesus é maravilhoso. Ele veio para mostrar para mim e para você como devemos viver, confiando na palavra de Deus, guardando inclusive a palavra de Deus, porque quando Satanás tentou ele dessa forma, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Não é com argumentação que nós vamos vencer o inimigo, é com a palavra, e é praticando a palavra. Jesus tinha a palavra no seu coração, ele era a própria palavra, e pela palavra ele venceu. Uma vez eu ouvi um médico falando a respeito disso, e ele dizendo: olha, ele poderia morrer 40 dias sem comer. 40 dias. Que coisa impressionante. E é interessante que depois que passou a tentação, a palavra diz, um dos evangelhos, que agora me falha a memória, diz que depois vieram os anjos de Deus e o serviram. Diga para quem está do seu lado: Deus vai servir você. Permanece obediente. Vai ter recompensa para a tua vida. Depois você vai se dar bem, meu irmão. Amor que se sem esperar
Não há nada igual a Jesus. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor. Vamos cantar juntos. Um só batismo, um só Espírito, mediador. Um povo justifica pelo sangue do Salvador, um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Nós somos homens, mas somos irmãos. Podemos dar as mãos uns aos outros e vamos cantar juntos, porque somos uma família. Diga para o seu irmão: nós estamos todos no mesmo barco e Jesus está no barco com a gente. Diga: esse barco não vai afundar, não. Jesus está conosco, amém, queridos? É o barco da fé, da dependência e da obediência. Um só Deus, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, mediador. Povo, pelo sangue do Salvador, um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês lembram que depois do homem ter feito a bobagem lá, Adão, comido do fruto que Deus havia proibido, ele foi lançado fora do jardim. E o caminho da árvore da vida foi impedido. O refugir de uma espada, um querubim, para impedir o homem ter acesso à árvore da vida. E Jesus, por causa da sua obediência, agora diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Através de Jesus, eu e você temos acesso à árvore da vida, até porque Ele é a árvore da vida. Diga para o seu irmão: come dessa árvore, meu irmão. A árvore da vida está liberada para nós. Amém. Levanta as mãos unidas e declare: um povo justifica pelo sangue do Salvador, um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de para o reino, para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Praticantes,
pastor querido. Obrigado. Glórias a Deus por essa palavra tão poderosa. A palavra de Deus é poder. Não pense que você pode passar lá na livraria cristã, depois eu pego o cachê lá com o chefe, e compra uma Bíblia e coloca em cada cômodo da sua casa e abre lá. Numa você põe o Salmo 91, na outra põe o Salmo 23, na outra põe João 3. Aí espalha a palavra de Deus na sua casa. Sabe o que vai acontecer, queridos? Nada. Só o chefe que vai vender mais Bíblia. Porque a palavra só tem poder quando ela é praticada. Por isso que nós temos que ser praticantes. Talvez você segue na sua carreira, como eu sou da área da comunicação, do marketing. Até nas férias da faculdade eu fazia algum curso, pastor, que eu queria me capacitar mais. Para a minha carreira pessoal, ganhar dinheiro, ficar bem de vida. Mas Jeremias 9, 23 e 24 fala o que lá, gente boa? Que nós, olha só o que ele fala. Vamos ler junto. Achou? E nós vamos encerrar já já. Não se glorie o sábio. Achou? Jeremias 9, 23, 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas, vamos lá, segue. O que se gloriar, glorie-se nisto. 2 pontos. Como? Vamos falar melhor. Se glorie nisso, 2 pontos, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que tal você fazer uma meta a partir de hoje de ser um conhecedor do Senhor e um praticante da sua palavra? Aí você vai experimentar o verdadeiro poder de Deus. Você vai viver uma vida de milagres o tempo todo. Porque você vai entender o que o pastor ensinou. Você vai depender do Pai em todas as pequenas decisões. Talvez tenha alguém aqui hoje que foi convidado. Eu quero até conhecer os visitantes. E talvez você não esteja andando nos caminhos do Senhor, como foi ensinado hoje. Eu não poderia sair daqui nessa tarde, noite, sem dizer a você que se volte para o Senhor. Que entregue a sua vida a Jesus, como fez o Rafael, congregado há tantos anos na nossa igreja. E se você quer fazer isso hoje, eu quero que todos baixem sua cabeça, porque a palavra foi muito clara. Adão fez a escolha dele. E a consequência foi para toda a humanidade. Jesus também fez uma escolha. A escolha foi amar a mim e a você, dando a sua vida por nós. Então, se tem alguém aqui hoje que entendeu que está longe desse caminho e quer se voltar, se envolver com Jesus, ser um discípulo dele, eu quero orar por ti. Então, levanta a sua mão e diz: pastor, eu quero andar com o Senhor daqui para frente. Eu quero ser um praticante da palavra. Eu quero viver a verdade de Deus na minha vida. E mostrar, viver o ID, pregar o evangelho com o meu próprio testemunho, o meu jeito de falar, o meu jeito de agir, a minha forma de pensar. Alguém aqui? Alguém levante sua mão. Deus abençoe. Há mais alguém?
Mas alguém que quer se reconciliar com o Senhor, ou até mesmo entregar sua vida a Jesus, não tenha vergonha, eu já fiz isso. E foi a melhor decisão que eu tomei. Alguém mais? Alguém mais? Senhor, o Senhor viu aquela mão que levantou ali atrás. Que essa vida, Senhor Deus, se volte completamente para o Senhor. E jamais se desvie dos teus santos e retos caminhos. E que ele encontre, Senhor, em ti toda a satisfação que ele precisa. Durante todos os anos de sua vida. No santo nome de Jesus. Vamos dizer amém, amados? Amém, amém. Glória a Deus. Eu tenho alguns avisos para dar, a gente está no finalzinho do nosso encontro. Mas antes, eu queria convidar você para que nós juntos adoremos ao Senhor através das nossas ofertas. Então, se você deseja adorar o Senhor conosco, saia do seu lugar, que estão gasofilaços aqui em cima. Não sei se nós temos aqui o QR Code da igreja, Beto, para projetar, que alguns não... Você tem como projetar aí? Tem, né? Aí está. Se você desejar contribuir com esse ministério, com a Igreja Batista União, você pode fazê-lo através aí do Pix da nossa igreja. Está aí o CNPJ e a conta também. E se você deseja colaborar, saia do seu lugar e invista. Saiba, amado, que tudo que você tem, você recebeu. Então, no fundo, você não está dando nada. Você está compartilhando daquilo que você já recebeu do Pai. Não é? Levante assim a sua mão. Senhor Deus, abençoa o trabalho das nossas mãos. Nos prospera sobre essa terra. E nos dá um coração generoso para ajudar o que tem menos que nós. E que haja sempre abundância no meio do teu povo. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém, amém.